Mulheres que mudaram a história do mundo. Já passou da hora de aprender com... Beatriz Nascimento é uma mulher negra, nascida em 1942, aqui em Aracaju, Sergipe. Em 1950, ela se mudou para o Rio de Janeiro e cursou História. Foi professora da rede pública de ensino e já era militante do movimento negro. Ela buscava entender, além do que a gente já conhece, que é essa pauta da escravidão. Buscava entender as dores, os questionamentos, os posicionamentos de grandes nomes, como Zumbi dos Palmares, por exemplo. Ela também era escritora e poeta. Tem um livro chamado Eu Sou Atlântica, onde reúne um pouquinho dos textos dela. Também dirigiu um filme chamado Ori, que conta essa relação entre Brasil e África, onde o fio condutor é a sua própria história. Beatriz Nascimento não tem o devido valor e reconhecimento, sendo que ela influencia diversas jovens, mulheres, historiadoras e inspira a comunidade negra. Ela foi brutalmente assassinada por um companheiro de sua vizinha, quando tentava defender a mesma de seu relacionamento tóxico e violência doméstica. Beatriz Nascimento deixou um legado, não só para nós aqui de Aracaju, mas para o Brasil inteiro. E ela merece, sem dúvida nenhuma, mais reconhecimento pela sua luta e posicionamento. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. Jornalista, militante política, escritora, diretora de teatro, tradutora e desenhista era um dos vários cargos que ocupava ao tempo de Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu. Além de participar de movimentos importantes como o Movimento Modernista em 1920, o Movimento Feminista e o Movimento de Esquerda. Ela começou a escrever cedo, durante a sua adolescência. Aos 15 anos, ela participou de forma colaborativa ao Brás Jornal com o pseudônimo de Pesce. Já aos 20 anos, ela participou de um grupo de intelectuais paulistas burgueses que eram adeptos ao movimento antropofágico. Sua maior aproximação foi com o casal Oswaldo de Andrade e Tarsila da Moral. Ela chocou a sociedade ao casar-se com Oswaldo de Andrade 2 anos depois. Nasceu e cresceu em uma das várias famílias conservadoras de sua época. Porém, ela não seguiu o caminho traçado para ela, de ser uma garota comportada e delicada durante a sua época. Como, por exemplo, pode ser visto quando ela tinha 21 anos, em que ela participou da organização de uma greve de estivadores em Santos e foi presa pela primeira vez, mas não a última de sua vida. Ela foi uma artista militante que não se abalou com o nascimento de seu filho com Oswaldo de Andrade. Isso porque ela nunca aceitou e se acomodou totalmente às estruturas políticas e artísticas. Ela morreu cedo, aos 52 anos, em 12 de dezembro de 1962. Mas o que aconteceu nesse tempo foi intenso e precoce. Abre aspas. Ela sempre foi vista como muito louca, e é essa Pagu que precisa ser desmistificada, afirma a pesquisadora Lúcia Maria Teixeira, escritora e autora do livro Pagu, Livre na Imaginação e no Espaço e no Tempo. Como havia muitas mulheres, eu resolvi separar por categoria. E as minhas categorias eram que fosse mulher e sergipana. E foi aí que eu descobri Maria Tétis Nunes, que foi a primeira mulher a ingressar no ensino superior, se formando em História e Geografia na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, sendo a primeira mulher a lecionar no influente e prestigiado Colégio Ateneu Sergipe. Até chegou a ser reitora 2 vezes da universidade e, então, todos esses anos de trabalho dela, deu quase 50 anos. Então, ela fez parte da história sergipana por causa disso. A mulher teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial,
não só nos afazeres domésticos, mas a gente já conhece, cuidar do filho, do marido e da casa, mas também na linha de frente, nos combates. Elas dirigiam os tanques de guerra, as ambulâncias, eram enfermeiras para aqueles que eram combatidos, participavam das confecções das bombas e dos armamentos da guerra. E isso não é tão falado e tão dito como deveriam ser, elas não tiveram o reconhecimento que mereceram.